porque o leasing, em princípio, é um contrato sem transmissão da propriedade, a não ser que haja a opção de compra ao final, questão que, aliás, caiu na segunda fase da prova passada de tributário da OAB. Mas o leasing, em tese, não é fato gerador de ICMS, porque não há circulação da mercadoria. Outra coisa importante sobre ICMS, 3 serviços pagam ICMS. Então, o fato gerador de ICMS, ou a hipótese de incidência, melhor, é a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços. Circulação de mercadorias é a mudança de propriedade de um bem móvel por meio de uma operação mercantil. Mas tem também essa segunda parte do fato gerador do ICMS, que é a prestação desses 3 serviços. Ah, por isso que o imposto chama ICMS. Muita gente se confunde com isso, a pessoa diz assim, mas Maza, se serviço é fato gerador do ISS, se existe um imposto municipal para tributar os serviços, o ISS, por que o ICMS também incide sobre os serviços? Seria um caso de bitributação? Não. O nome ICMS, esse S você sabe, né? O S é de serviços. Outro dia eu perguntei o que era esse S, e o aluno falou assim, mas é o plural. O S é imposto sobre a circulação de mercadorias. Seja besta. Não tem nada de plural, não. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Quais são os 3 serviços que pagam ICMS para o Estado e não ISS para o município? Comunicação, transporte interestadual e transporte intermunicipal. Comunicação, transporte interestadual e transporte intermunicipal são 3 serviços que pagam ICMS para o Estado e não ISS para o município. Dos impostos federais, algumas coisas importantes. O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, ainda não foi criado no Brasil e ele está sob reserva de lei complementar. A União só pode criar o IGF por meio de uma lei complementar. Importante lembrar também que o IGF respeita as 2 anterioridades, a anual e a nonagesimal. Se for criado por uma lei complementar publicada hoje, eu só posso arrecadar esse IGF no ano seguinte ao ano da publicação da lei e respeitando o intervalo mínimo de 90 dias. Imposto de renda, cai muito também na primeira fase da OAB. Imposto de renda. O que cai bastante sobre imposto de renda na primeira fase? Cai a questão dos 3 critérios informadores da cobrança do imposto de renda. A cobrança do imposto de renda é informada por 3 critérios. Primeiro critério da progressividade. Lembra disso? No Brasil, só 3 impostos admitem cobrança progressiva por meio de alíquotas que expandem em função da ampliação da base de cálculo. Lembra? Na CF de 88, só 3 impostos são progressivos: o IR, o ITR, o IPTU, IPTU, IR, ITR e IPTU. O IR, Imposto de Renda, pode ser progressivo. Cuidado agora. O segundo critério de cobrança do imposto de renda é o critério da generalidade. O critério de generalidade significa que todas as pessoas devem pagar o imposto. E o terceiro critério é o critério da universalidade. O critério da universalidade significa que todas as rendas são tributadas. Cuidado, porque o examinador pergunta exatamente isso. A diferença entre generalidade e universalidade. Generalidade é em relação aos destinatários, todo mundo tem que pagar o imposto. Universalidade é em relação à renda. Todas as rendas são tributadas por esse imposto. Bem, últimas questões envolvendo impostos, e aí nós vamos para o segundo bloco, para o Pergunte ao Professor. E o Distrito Federal? Quais são os impostos de competência do Distrito Federal? Os 3 municipais, mais os 3 estaduais. A competência do Distrito Federal é a somatória da competência estadual com a competência municipal. Então, eu costumo dizer que é meia música. Competência do Distrito Federal é meia música, ó. IPTU, ISS, TBI, ICMS, PVA e causa-mortes. Esses são os 6 impostos de competência do Distrito Federal. 3 municipais, 3 estaduais. Outra questão importante é, para criar imposto novo, imposto residual, quais são as regras?
Para a criação de imposto novo, imposto residual, é necessária uma lei complementar. Este imposto tem que ser não cumulativo e não pode ter base de cálculo e fato gerador de nenhum outro imposto existente. Lei complementar, competência da União, não cumulativo e não pode ter base de cálculo e fato gerador de outro imposto já existente. Qual é a competência para a cobrança de impostos nos territórios federais? De quem é a competência? Atualmente nós não temos nenhum território no Brasil. Mas, se for instituído algum território, quem que pode cobrar imposto ali? Bem, o professor Michel Temer, um dos maiores constitucionalistas do nosso país, que hoje ocupa a posição de vice-presidente da República, o professor Michel Temer é a maior autoridade brasileira nessa questão dos territórios. E ele conceitua os territórios como autarquias geográficas. São áreas do território nacional administradas diretamente pela União, sem a intermediação de estados e municípios. Então, é natural que, sendo autarquias geográficas federais, a competência para impostos seja da União. Mas cuidado! Se o território não tiver municípios, a União cobra todos os impostos, os federais, os estaduais e os municipais. Só que a Constituição de 88 prevê a possibilidade da criação de territórios com municípios. Aí, se o território tiver municípios, aí os impostos municipais são cobrados pelos municípios territoriais. Então, se o território for criado com municípios, a União cobra os federais e os estaduais. Se for criado sem municípios, a União cobra os federais, os estaduais e os impostos municipais. Última questão importante, lembre que no caso de guerra externa, a União pode criar imposto extraordinário de guerra. Esse imposto extraordinário de guerra é criado por lei ordinária. Então, imposto extraordinário de guerra, lei ordinária, competência da União. A guerra pode ser uma guerra iminente ou deflagrada, uma guerra que está prestes a ocorrer, uma guerra iminente ou uma guerra que já começou, uma guerra deflagrada e, finalmente, no caso do imposto extraordinário de guerra, a União pode criar esse imposto usando fato gerador e base de cálculo de qualquer outro imposto, mesmo que não seja dela. Em caso de guerra externa, a União pode criar o imposto extraordinário de guerra utilizando a bitributação. Ou seja, a mesma base de cálculo e o mesmo fato gerador de qualquer outro imposto já existente no Brasil, ainda que não seja federal. É isso. Nos encontraremos, então, daqui a alguns instantes com o segundo bloco do programa de hoje. Pergunte ao professor. Eu vou responder 5 questões mandadas pelos nossos telespectadores de todo o Brasil. Você não é louco de sair daí. Até daqui a pouquinho. Chegamos ao segundo bloco, pergunte ao professor. Nesse segundo bloco, nós vamos responder a questões que são enviadas para a produção do programa pelos telespectadores de todo o Brasil. Você sabe que o segredo do sucesso deste nosso programa é a interatividade que nós temos. Por isso, nós precisamos muito que você mande o seu comentário, mande a sua dúvida e, principalmente, que você mande a sua questão de prova para nós respondermos aqui também no bloco final, no X da questão. Para isso, basta você mandar um e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Aí no próximo programa, a pergunta que eu respondo é a pergunta que você mandar. Vamos lá? Produção, hoje nós temos 5 perguntas previstas aqui, só para variar. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Na tela, para o Mazinha. Professor Maza, a União pode interferir na fixação de alíquotas dos impostos estaduais e municipais? Mas essa questão é uma questão tão difícil. Olha só. Como regra, quando a Constituição atribui a competência tributária a uma entidade federativa, junto com essa competência vai o poder de fixação da alíquota, que é o percentual cobrado do contribuinte. Porém, por questões de conveniência política, há exceções a essa regra.
situações raras, eu diria, situações raríssimas,